Graças a Deus, eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã. Aleluia, nessa consagração. Já agradecendo aí a presença de todos os irmãos e irmãs que se disponibilizaram, né? Como os irmãos falaram, não é muito fácil sair no sábado de manhã da cama, né? Os irmãos que trabalham a semana toda, então a gente compreende, mas Deus recompensa o esforço de cada um dos irmãos. Amém. Porque nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, né? Aleluia. Então, Deus abençoe a vida de todos os irmãos que vieram. Amém? Minha saudação, pastor Marcelino, né? Irmão Elias também, nossos encarregados aqui, as irmãs do Círculo de Oração, né? Já agradeço também pelo convite e pela confiabilidade. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Os demais irmãos que vieram, Deus abençoe também. Amém, meus irmãos? Amém. Está bom esse lugar, né, meus irmãos? Deus já tem falado aqui conosco, né? Através do louvor, né? E se terminasse aqui, né, já estava abençoado, né? Amém. Como Deus tem falado, né? Como Deus fala através do louvor, né, meus irmãos? Glória a Deus. Mas temos uma palavra de Deus para vossas vidas e queremos aqui estar deixando Deus falar nesta manhã. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Uma passagem já conhecida dos irmãos, da maioria dos irmãos, leitores da Bíblia. Mas uma passagem, meus irmãos, muito pertinente aos nossos dias que nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu estava orando e conversando com Deus, né? E Deus disse, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Então vamos fazer leitura aqui, meus irmãos. Aos Efésios capítulo 6, versículo 10. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficares firmes. Estai por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos hoje aqui numa consagração. Aleluia. Amém. E algo que realmente é necessário, né, para nossas vidas. A consagração, tirar esses momentos. Por isso, meus irmãos, que não é muito fácil, né, nós deixarmos o aconchego do nosso lar e virmos para a igreja. Estamos cansados, né? Estamos
temos afazeres em casa. Mas é algo de extrema necessidade importante nós tirar esses momentos de oração, de jejum, de consagração, de meditação na palavra de Deus. Pois, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, e se nós olharmos, irmãos, para as profecias bíblicas, nós vamos entender pela revelação do Espírito Santo que nós estamos vivendo, meus irmãos, em tempos finais da era cristã nessa terra. Estamos vivendo, meus irmãos, em tempos de fim, tempos do fim. Tempos, meus irmãos, que nós, como igreja, não podemos mais perder tempo com coisas desse mundo. Não podemos mais perder tempo com coisas da terra. Ainda, meus irmãos, que nós precisamos usar das coisas dessa terra, das coisas desse mundo, mas nós não podemos nos ater às coisas desse mundo. As coisas dessa terra não podem tirar, meus irmãos, a primazia daquilo que é espiritual. Aleluia! Então, meus irmãos, aqui nestes versículos do qual nós temos aqui, que o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Efésios, estando Paulo em uma prisão. Ele estava detido lá em Roma, porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. E nessa prisão, meus irmãos, ele vai escrever algumas cartas a alguns irmãos que estão em algumas províncias. E uma delas vai ser a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, meus irmãos, ela estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades. A igreja de Éfeso, irmãos, ela estava situada em uma província onde tinha um templo a uma deusa que se chama Artemis, chamava-se Artemis. E essa deusa, ela era adorada naquela cidade. Então, os irmãos daquela igreja, eles estavam sofrendo uma grande pressão espiritual, porque o Deus daquela cidade era essa Artemis, era uma deusa. E os irmãos que estavam se convertendo estavam tendo dificuldade em seguir ao Deus único, Deus de Israel. E estava tentando entrar dentro daquela igreja algumas coisas que não eram para entrar dentro da igreja, algumas heresias, algumas apostasias. Lá no livro de Apocalipse, meus irmãos, Deus vai falar lá no Apocalipse capítulo 2. Jesus falando para João naquela visão às 7 igrejas. E ele disse assim: escreve à igreja que está em Éfeso: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, que não pode suportar os maus, as obras dos Nicolaítas, que era um grupo de hereges que atuava naquela época. Mas eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Uma igreja que outrora era uma igreja fervorosa, uma igreja que outrora era uma igreja cheia do Espírito Santo, agora está dando lugar para a carnalidade, agora está dando lugar para o mundanismo, agora está dando lugar para a frieza espiritual. E Deus vai repreender essa igreja através dessa carta lá em Apocalipse, e vai dizer: lembra de onde caíste e arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras, volta, pratica a primeira caridade, volta, pratica as primeiras coisas, aquele primeiro amor, aquela primeiro contato que você teve com as Escrituras. Lembra quando nós nos convertemos, meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus? Nós queremos estar todos os dias na igreja, queremos participar de todos os cultos, queremos orar cada vez mais, queremos participar dos departamentos da igreja. Mas ao decorrer do tempo, vem vindo as lutas, vem vindo as dificuldades, e aí nós começamos a desanimar. Aleluia! Deus está falando aqui nesse lugar, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor Jesus, Ele vai dizer para João,
Escreve aonde que está a igreja, lá em Éfeso. Diz para eles voltarem ao primeiro amor. Diz para eles voltarem aonde eles pararam, para eles não desanimarem, para eles persistirem, insistirem, porque os tempos são difíceis, vai vir dificuldade, sim, mas o Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja que está em constante oração. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo vai escrever, vai dar um ensinamento aos irmãos daquela igreja. E ele vai começar dizendo: irmãos, fortalecei-vos na força do poder de Deus. Fortalecei-vos no seu poder, no poder de Deus. A irmã tinha lido aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em Salmos 46, Deus é o nosso único refúgio, nossa única fortaleza. Meus irmãos, vocês já pararam para ver os irmãos que leram no Antigo Testamento? O povo de Israel, quando ia para a batalha, sempre estava em número menor de soldados. Lembra de Gideão? Em 300, com apenas 300 soldados. Gideão venceu um exército muito maior que o deles. Aleluia. Lembra do rei Ezequias? Quando Senaqueribe se levantou contra Israel, Deus falou com Ezequias e disse: fica tranquilo, que é eu que vou pelejar com vocês. Deus enviou um anjo e 185 mil morreram, e ninguém precisou levantar uma espada, irmãos. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, não há motivo para nós enfraquecer na fé. Não há motivo para nós esfriar na fé. Não há motivo para nós deixar o primeiro amor. Aleluia. Não há motivo para nós parar de orar. Não há motivo para eu e você parar. Aleluia. Glória a Deus. Fortalecemos na força do seu poder, do poder de Deus. Aleluia. Lá o poder de Éfeso estava lá na deusa Artemis, naquela deusa lá da fertilidade, que eles diziam que era a deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade. Aleluia. Lá em Salmos 20, Davi vai dizer: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu farei menção do nome do Senhor. Aleluia. Quando eles estavam enfrentando aquele gigante lá, o Golias, ele sabia disso. Ele sabia quem era o seu Deus, porque ele sabia que eles estavam de vantagem. O gigante é maior, mas o meu Deus é maior que o gigante. Então, meus irmãos, Deus sempre deu vitória para o povo de Israel, mesmo o povo estando em desvantagem. Eu quero dizer para ti nessa manhã aqui: o teu inimigo é maior que você. Sim, o nosso inimigo é maior que nós, mas o nosso Deus é maior que o nosso inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei qual é a dificuldade que tu está passando, não sei qual é o problema que tu está enfrentando. Aleluia! Mas o meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 11 ele vai dizer assim: ó, revestido de toda a armadura de Deus. Por que, meus irmãos? Porque ele vai dizer nos versículos posteriores que a nossa luta, a minha luta, a tua luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra entidades, mas é contra as hostes espirituais do mal. Como a irmã estava falando aqui, que Deus tocou ela para orar na madrugada. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. É espiritual a nossa guerra. E às vezes nós não entendemos como o diabo usa pessoas, até dentro da nossa convivência da igreja. E a gente fica pensando: meu Deus, mas que pessoa mais possuída, mais terrível. Não, é uma guerra espiritual. É o diabo que usa a mente, é o diabo que usa as pessoas. Por isso, irmãos, nós temos que usar as armas corretas. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos vencer aqui na nossa conversa,
Não vamos vencer aqui na nossa força. É no jejum, é na oração. Aleluia. É no jejum, é na oração, na renúncia, que nós vamos vencer algumas coisas, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tomar toda a natureza de Deus, para poder estar firme contra as ciladas do diabo. Então o diabo, ele arma, meus irmãos, armadilhas. Coisas que aos nossos olhos, meus irmãos, parecem ser certas. E muitas vezes entramos em um enredo. Por quê? Porque não vigiamos e não oramos. Aleluia. O Senhor está falando aqui nessa noite. Está falando com a igreja. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava, meus irmãos, conversando com Deus, dizendo: Senhor, essa mesma é a palavra. O Senhor disse: sim, é essa aqui mesmo. Aleluia. Meus amados irmãos, precisamos tomar as armaduras espirituais para nós vencer esses últimos dias, meus irmãos. Temos que nos esforçar. Aleluia. Temos que procurar, meus irmãos, nos revestir. E quando a palavra fala revestir, meus irmãos, a palavra revestir significa vestir por cima. Quer dizer assim: eu vesti uma camisa, agora eu vou revestir um casaco, vou vestir por cima. É uma coisa a mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Revestimento é buscar a mais Deus. Não é se contentar com o básico, irmãos. Eu vou na igreja, vou lá, faço minha oração, dou meu dízimo e vou para casa. E amém. Não, irmãos. Aleluia. O Senhor quer que nós nos revistamos do Espírito, revistamos do poder. Revista-se. Busque na madrugada. Pague o preço. Consagre. Deixe de se alimentar um pouco, algumas horas, porque é necessário você alimentar o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Para nós termos visão espiritual, irmãos, temos que consagrar a nossa vida. Aleluia. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século. Meus irmãos, veja que o mundo espiritual, ele é organizado. Lá fora, meus irmãos, existem príncipes, demônios que comandam outros demônios. Príncipes das trevas. E é tudo organizado, meus irmãos, o reino espiritual do mal, que é uma coisa tremenda de nós ver. Potestades, príncipes das trevas desse século, ossos espirituais nos lugares celestiais. O que são ossos, meus irmãos, são exércitos de demônios. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que existem milhões de demônios, milhões de exércitos de demônios que estão lutando ao derredor, lutando, lançando dardos, lançando setas. Por isso Paulo vai dizer: tomai o capacete, para poder apagar os dardos do maligno. Ele vai lançando dardos, flechas, pensamentos, coisas do nosso coração, sentimentos, setas malignas. E se nós não tivermos revestimento, nós vamos ser acertados por isso. E o diabo vai trabalhando na nossa mente. Aleluia. O diabo não pode entrar na tua mente e saber o que você está pensando, mas ele consegue, através dos dardos, consegue te acertar com pensamento de fora. Aleluia. Quem está entendendo? Por isso é necessário, irmãos. Por isso é necessário. E Paulo vai dizer: por isso vocês têm que se revestir das armaduras. Porque a luta de vocês não é contra Artemis, não é contra Deus Artemis, não é contra os Efésios, é contra as ossos espirituais do mal, é contra o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Para que possais resistir no dia mal. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vai dizer, meus irmãos, sobre todas as armaduras.
Glória a Deus. Cingir os lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade. Lá em Atos, os irmãos sabem da história de Ananias e Safira. Eles mentiram, mas não foi para Pedro, quando Pedro chegou e disse: por quanto vocês venderam aquela propriedade de vocês? E Ananias disse: portanto. E ele pegou o valor e ele teve para ele, mentiu. Ele queria ficar com o dinheiro. Então Pedro disse: tu não está mentindo para homens, tu está mentindo para o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele caiu morto. Aleluia. Aí alguém pode dizer: mas Deus foi meio duro com Ananias, Deus foi meio duro com Safira. Não, irmãos. A mentira é uma coisa terrível. É mais uma coisinha, uma mentirinha de nada. Não, irmãos. Aleluia. O diabo é o pai da mentira. E isso aconteceu de exemplo ali. Deus permitiu acontecer de exemplo para que a igreja tivesse temor. Não vamos mentir ao Espírito Santo. Aleluia. Lá em Apocalipse, meus irmãos, Deus ainda vai ser mais forte, mais pesado. Ele vai dizer assim lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Deus vai dizer assim, Apocalipse 22 e 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aquele que ama a mentira também. Não é só aquele que mente, mas aquele que gosta da mentira. Então, meus irmãos, veja o quanto Deus requer de nós, meus irmãos. O quanto Deus requer que nós nos coloquemos na presença dEle. Se nós concordarmos com mentira, já estamos sendo mentirosos. É isso que Deus está falando aqui. E eles ficaram de fora. Mas eu nunca menti, mas concordou com a mentira, já está mentindo. Então Paulo vai dizer: vocês vistam seus lombos com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória a Deus! Então veja, meus irmãos, que o Senhor cobra, o Senhor está nos cobrando a couraça da justiça. O justo viverá pela fé. Muitos pegam esse versículo e dão uma distorcida, né? O justo viverá pela fé, meus irmãos. Não tem nada a ver com viver de salário da igreja. Ainda que é justo um pastor, um pregador viver da obra, mas quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé, significa que ele vai viver pela justiça de Deus. Justo, pessoa justa, vai viver pela justiça. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Aquele que for justo vai viver. É isso que está dizendo a palavra. Não tem nada a ver com o salário, meus irmãos. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Está aqui, meus irmãos. Pratique a justiça. É isso que está dizendo. A identidade do cristão é fazer a justiça, fazer o que é justo. Glória a Deus. Calçados os pés na preparação do Evangelho. Preparação do Evangelho. Daniel, no capítulo 9, quando Daniel estava lendo, ele recebeu a revelação do Espírito Santo, irmãos.
Ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. O que Daniel estava fazendo? Estava lendo, estava fazendo leitura, estudando a palavra. E quando ele estava estudando, o Espírito Santo revelou para ele, deu uma revelação para ele. Então, irmãos, onde está o segredo do entendimento? É você pegar a Bíblia que você tem na sua casa e ler, fazer leitura. Mas eu não entendo, irmão. Mas vai lendo, vai orando, vai buscando a revelação que Deus vai te dar. Como Deus deu para Daniel. Porque ele estava ali orando, estava ali estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. E Deus revelou para ele. Aleluia. Então temos que estudar, buscar a palavra, buscar a Deus. Aleluia. O escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. 1 Pedro 5:8. Glória a Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em território, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe quem é o alvo do diabo, irmão? Não é aquele que está lá no baile, não é aquele que está lá no boteco, não é aquela que está lá no prostíbulo. É eu e você que estamos aqui. Nós somos o alvo do diabo. Nós somos o alvo dele. Não pense, meu irmão, você, que por você estar aqui, você está na presença de Deus, você está livre dos ataques do diabo. Pelo contrário, você está bem no centro do alvo do diabo, bem no centro, bem na mira dele. Ele está mirando bem aqui onde você e eu e você estamos, aqui bem no meio, no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. É por isso que Paulo vai escrever aos Efésios e vai dizer para ele: vocês têm que ser sóbrios, vocês têm que vigiar, vocês têm que tomar armadura, vocês têm que se levantar, vocês têm que começar a reagir, porque vocês estão no centro do alvo do diabo. E se vocês não reagir, se vocês não tomar as armaduras espirituais, ele vai acertar vocês e vai tirar vocês do caminho. Sabe qual é a tática que o diabo usou, meus irmãos, na igreja primitiva? Foi exatamente essa. Quando os imperadores romanos estavam vendo que quanto mais crentes eles largavam dentro das arenas, e os leões despedaçavam eles, e eles não tinham dó, largavam com crianças, com mulheres e tudo, e ali eles assistiam aquele espetáculo. Muitos romanos lá nas arquibancadas se convertiam olhando aquilo, porque eles diziam assim: eles realmente têm um Deus verdadeiro, porque eles dão as suas vidas e não negam esse Deus. E muitos se convertiram assim. E a igreja começou a crescer. E os imperadores começaram a ver: eles precisam mudar a prática. Quanto mais crente a gente mata, mais crente nasce. Aleluia. Então o que o diabo fez? Começou a desviar os irmãos da igreja, sem precisar tirar os irmãos da igreja. Aleluia. Então veio aquele imperador Constantino, se não me falha a memória. Constantino, né? E ele começou a infiltrar dentro da igreja coisas lá do mundo, política, coisas lá do mundo. E aquilo começou a entrar dentro da igreja. E então eles começaram a ver que não precisou mais matar os crentes. Agora eles estavam desviando os cristãos lá dentro da igreja. Não é isso que o diabo está fazendo hoje, meus irmãos. Não é isso que o diabo está fazendo hoje, nos dias de hoje. Ele está utilizando, meus irmãos, das técnicas lá do mundo para desviar os irmãos sem precisar tirar eles da igreja. E hoje você vê, meus irmãos, quantas heresias estão entrando dentro da igreja. Quantas coisas abomináveis estão entrando dentro da igreja. Coisas, meus irmãos, e carne entre nós. Não temos nem para criança aqui. Coisas em que nós, quando nós éramos crianças, nós ouvíamos e nós não aceitávamos. Nós não aceitávamos. Eu tinha um vizinho, meus irmãos, que era de uma igreja ultra-ortodoxa, conservadora. E quando eu era criança, meu pai, na época, tinha uma
televisão de madeira, daquelas de madeira, os irmãos lembram, os irmãos são mais antigos, aquelas de madeira, valvulada, aquelas televisão antiga, e aquilo era uma relíquia para nós. E quando ele entrava, meu pai não era crente ainda, mas aquele irmão chegava, ele sentava de costas para a televisão, sentava de costas, e ele dizia assim: eu vou sentar de costas, porque aqui é a imagem do diabo. Ele dizia assim. Eu pensava assim: mas que coisa pesada, né? Mas depois, irmãos, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo por que eles falavam aquilo, porque eles tinham zelo pela palavra, eles não aceitavam nada que vinha de fora, então eles combatiam tudo aquilo que pudesse distrair os cristãos. Hoje está tudo normal, é isso que eu estou dizendo. Hoje as coisas são normais. Mas o irmão veio aqui falar sobre uso e costume. Eu não vim aqui falar sobre uso e costume, irmão. Eu vim aqui falar sobre apostasia, sobre aquilo que está entrando na igreja. Apostasia, esfriamento. Está entendendo, irmão? Não é a questão de você ter ou não ter, a questão é de princípio. Como o pastor Marcelino já tem falado muitas vezes nos cultos de ensino, irmãos, e hoje não é diferente, estamos aqui uma consagração, também é um culto de ensino, não é? Então vamos aprender a palavra de Deus, irmãos. Temos que ter uma posição aqui, sim e não. Sim, não. Temos que ter princípios. Se nós aprendermos assim, como o pastor já pregou muitas vezes, vamos manter assim, vamos continuar nessa visão, irmãos. Vamos continuar tendo aquela visão de que nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo. A questão, meus irmãos, não é se é pecado ou não, a questão é se te afasta ou não de Deus. Como o apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, irmãos, nós temos hoje aqui em nossas mãos uma ferramenta que é destrutiva. Destrói família, destrói casamento, destrói a infância de crianças, destrói almas. É o telefone. Tudo de graça, tudo acessível. Pornografia, tudo que não presta. Está aqui na nossa mão, tudo de graça. Não é pior que a televisão? Sim, mas tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Podemos usar de tudo, mas nem tudo nos convém. Eu estava conversando com a minha esposa, inclusive ela não pôde vir porque meu filho está meio doente, tem peça de oração. Quando meu filho vinha na igreja, o Cristiano mais velho, vocês não conhecem, no começo ele não parava quieto, e a gente pegava isso aqui e dava para ele, ele sentava ali e ficava. E a gente começou a perceber isso, que em casa ele começou a ficar terrível, insuportável. E Deus me falou e disse que nós devíamos tirar. E inclusive, lá em casa, tinha uma televisão, olha o Cristiano aqui, mas estava ligado no YouTube, né? Não tinha antena, que eu nunca usei antena, por causa das crianças. Então nós adquirimos aquela televisão, ligamos no YouTube para colocar os desenhos bíblicos, né? É coisa que hoje se faz muito. Mas enfim, o que aconteceu, irmãos? A televisão do nada parou de funcionar. Do nada. E eu pensei assim, não vou, porque é muito caro, não vamos comprar. E aí a gente tirou o telefone dele, deixamos ele sem a televisão, sem a internet e sem o telefone. Ele começou a melhorar o rendimento no colégio. Começou a receber elogios no colégio. E agora, quando ele vem na igreja, ele não vou dizer que ele fica 100% sentadinho ali, quietinho, mas ele já consegue ficar o culto inteiro ali, sentado. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque é espiritual, não é questão de ter o telefone, mas é do que vem, irmãos, dali, daquele telefone. O que vem daquela vida, daquele YouTube, meus irmãos, aquilo já é consagrado a demônios,
Aquilo ali, meus irmãos, antes de ir para o lar, meus irmãos, aqueles desenhos são consagrados a demônios. São consagrados a demônios. Então, meus irmãos, quando as crianças, elas olham aquilo ali, elas absorvem no mundo espiritual aqueles espíritos malignos. Então, eles começam a perturbar aquelas crianças. Os irmãos entendem? Então, meus irmãos, temos que cortar, temos que tirar, é necessário. Glória a Deus. Mas vamos adiante, meus irmãos, que eu já vou encerrar aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Capacete, versículo 17. Tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra. O capacete fala na mente, meus irmãos. Filipenses 4 e 8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensar. Amém, meus irmãos? Nisto pensar. As vossas mentes devem estar ocupadas com essas coisas. Por isso ele fala o capacete na cabeça, mente. É isso que ele está dizendo. Capacete da salvação. Louvado seja Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, Jesus usou a espada da palavra. Quando o diabo vinha e dizia assim, está escrito, Jesus dizia, mas também está escrito. O diabo vinha e dizia, está escrito. Jesus dizia, mas também está escrito. Aleluia. Veja com a palavra. Veja com a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o 18, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando com perseverança e súplica. Oração, vigilância e perseverança. 3 coisas que nós temos que ter, meus irmãos. Oração, vigilância, porque não adianta orar sem vigiar, e perseverança. Perseverar em oração. Perseverar, orar, insistir, orar, persistir em oração. Aleluia. Nossa vitória, para nós termos vitória espiritual, meus irmãos, temos que tomar toda a armadura de Deus. Todas as ferramentas que estão à nossa disposição. Palavra de Deus, jejum, oração, vigilância e perseverança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nosso horário já tem chegado e eu quero estar orando com os irmãos. Meus irmãos, aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar. O ambiente aqui está calmo, mas é porque o Senhor está falando aqui. Aleluia. O Senhor está falando aqui, Senhor. O Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, que não quer que ninguém volte para casa com o mesmo pensamento que veio. Quer que todos nós vamos para a nossa casa com essa convicção, com esse entendimento, que nós estamos lutando no mundo espiritual. Tudo gira em torno do mundo espiritual, irmãos. Tua casa, teu casamento, teus filhos, tua saúde até mesmo. Tudo gira em torno do mundo espiritual. A Bíblia diz que há espíritos de enfermidade. Há espíritos de enfermidade, espíritos que trazem enfermidade. Então, muitas vezes, falta é nós dobrarmos o joelho e começar a orar, começar a lutar no mundo espiritual. Porque é necessário.